Bem-vindos à última aula de nosso curso, que tratará a teologia sagrada, a única das ciências que não é alcançável por nossa razão, senão que decorre dos dados da fé, da revelação dos dados da fé. Pois bem, vimos ao longo deste curso que as ciências alcançáveis pela razão, desde a física, desde a lógica, passando pela física, chegando à metafísica, não nasceram prontas, né? Não brotaram como cogumelos depois da chuva, não caíram do céu como por encanto, senão que são resultado de um longo esforço de diversos homens, de vários homens. Como dizia Santo Tomás de Aquino, não conseguimos progredir na vida intelectual senão trepando em ombros de gigantes. De certo modo, a vida intelectual humana, a vida científica humana é um acúmulo, é um progresso durante as gerações humanas. E vimos que, em particular, na última aula quanto à metafísica, que houve todo um tempo de maturação, de aprendizado, de progresso, de aprofundamento, até que chegássemos à metafísica de Aristóteles, que conseguiu, enfim, definir o sujeito da metafísica. E isto é o central. Ainda que Santo Tomás completasse posteriormente aquilo que faltou à cúpula, ao domo do edifício metafísico aristotélico, o fato é que, com Aristóteles, de fato, a ciência metafísica, a rainha das ciências, estava fundada. Porque ela se funda quando se cumprem duas condições. Quando se descobre qual é seu sujeito, aquilo que dada ciência estuda formalmente, e quando se lhe dá a devida definição. E isso, sim, Aristóteles o fez com respeito também à metafísica. Pois, mutatis mutandis, algo semelhante ocorreu com a teologia sagrada. A fé nola trouxe Cristo e difundiram pelo mundo, e a difundiram pelo mundo, os apóstolos, os discípulos, os seguidores de Cristo. Mas logo, para enfrentar o paganismo, para enfrentar a ciência teológica pagã, se viram necessitados de pensar teologicamente a partir dos dados da revelação, os nossos primeiros padres, os padres apostólicos, os doutores apostólicos, os grandes doutores de todo o primeiro momento do cristianismo antes da chegada da escolástica. Insista-se numa coisa: enquanto as ciências alcançáveis pela só luz da razão parte de princípios alcançáveis pela mesma razão, a teologia sagrada parte de princípios dados pela revelação. São os artigos de fé, os dados de fé, os dados da fé sobrenatural. Há dois tipos de fé. Há a fé humana. Eu posso ter fé em alguém, isso é uma fé humana. A fé de que falamos é a fé que tem por objeto a Deus, as coisas divinas, e nos é possível pela moção da graça, que movendo nossa vontade faz com que ela mova nosso intelecto a que assintamos a fé. Pois bem, isto é o crer, né? É ser movido, é ter a vontade movido pela graça para a vontade mover o intelecto, para que este assinta ao que nos é revelado por Deus. Assim cremos. Pois bem, mas desde o início, em seu confronto com o paganismo, necessitou a Igreja, seus doutores, seus padres apostólicos, necessitou de constituir uma ciência sagrada, a sagrada teologia. Sucede, porém, que, assim como a metafísica não nasceu pronta, como disse, assim tampouco a teologia sagrada nasceu pronta. Alguns davam por sujeito da metafísica Jesus Cristo.
Outros davam por sujeito da metafísica aquilo que trata formalmente, metafísica não, da teologia sagrada, aquilo que trata formalmente uma ciência, ou seja, seu sujeito, davam por sujeito da teologia sagrada, não a Cristo, mas a salvação humana. E assim multiplicavam-se os sujeitos da teologia sagrada sem que se encontrasse o ponto perfeito que permitisse uma verdadeira, uma definitiva, uma cabal definição de nossa ciência sagrada. E isto foi assim ao longo de toda a era apostólica e passou também por toda a era escolástica até que chegasse o nosso Santo Tomás de Aquino, doutor comum da Igreja. Por quê? Porque é ele quem funda cabalmente, é ele quem remata, é ele quem define, a teologia sagrada, é ele quem lhe dá seu sujeito efetivo. Se, na metafísica, o sujeito era o ente enquanto ente, o ente comum, e estudava a Deus enquanto causa do ente, agora a teologia sagrada terá por sujeito a Deus enquanto Deus e estudará o ente como efeito de Deus. Veja a mudança de ângulo. No primeiro caso, temos o ente enquanto sujeito e a Deus enquanto causa do ente. Agora temos a Deus enquanto Deus como sujeito e ao ente como efeito de Deus. Isto define e arremata o conjunto, a teologia sagrada. Ela se torna agora ciência perfeita e cabal. Pergunta-se Santo Tomás, na primeira questão da Suma Teológica, quando trata tudo isso, se é necessária uma ciência sagrada, já que temos a metafísica, a física, etc. E sim, o é. Por quê? Aquilo que podemos conhecer pela teologia sagrada, aquilo que podemos concluir mediante o silogismo da teologia sagrada, parte de coisas que não são alcançáveis pela razão. O que é um silogismo na sagrada teologia? É um silogismo cujos princípios de que parte são revelados e não alcançáveis pela razão. E este é um modo, digamos, mais perfeito de conhecer a Deus que aquele que nos permitia a metafísica. Nesta primeira e importantíssima questão da Suma Teológica, quando ele estuda a ciência da teologia sagrada enquanto ciência e lhe dá sua definição, e lhe dá seu sujeito, é a resposta a todas as dúvidas que seriam possíveis quanto a esta ciência. É ali também que ele mostra que a teologia sagrada é uma ciência subalternada, subordinada à ciência dos bem-aventurados e à ciência de Deus mesmo. Assim como a matemática é uma ciência subordinada à matemática ou antiacústica, e assim como a gramática é uma disciplina, uma arte subordinada à arte e ciência que é a lógica. O fato é que a teologia sagrada é ciência, e é ciência perfeita e é ciência cabal, e pode dizer-se que é a sabedoria por excelência. Mas há mais. Santo Tomás aperfeiçoou, não só rematou, concluiu o edifício da teologia sagrada quanto a seu sujeito e sua definição, e quanto a seu método, não só isso, como aprofundou em grau inaudito todos os pontos principais que se podem estudar na teologia sagrada. Naturalmente, já tinha havido um grande salto. E esse salto se deveu ao surgimento de Santo Agostinho. Quem lê os primeiros e grandes padres, aliás, a unanimidade entre os padres apostólicos cria tal lugar teológico, assim se chama, que não pode ser contrariado. Se os padres são unânimes, os padres apostólicos são unânimes em algum ponto da doutrina, se eles têm o que se chama consentimento unânime, este é um lugar teológico que não pode ser infringido ou contrariado ou contrarrestado.
Pois bem, mas o fato é que se leem os grandes padres apostólicos até Santo Agostinho e depois mergulhamos em Santo Agostinho, sentimos uma espécie de vertigem, porque é um salto abismal, é um salto impressionante. Santo Agostinho já está numa escala muito superior a todos os outros padres. Naturalmente, ele não conhecia de todo, conhecia muito pouco o aristotelismo, e aquilo que ele conheceu do aristotelismo, ele o rejeitou. Ele ficou com o neoplatonismo com certas tinturas estoicas. E, como disse Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho levou o seu platonismo até os limites que lhe permitiam a fé. Mas o fato é que atingiu alturas imensas. Teve erros? Teve. Alguns erros de Santo Agostinho reconheceu-os ele mesmo no seu último livro, chamado Retratações. Ele se retrata de muitos erros que havia cometido ao longo de sua carreira teológica. Alguns ele não sabe que cometeu. Por exemplo, quanto ao papel do professor, ele aí é essencialmente, infelizmente, platônico. De algum modo, a relação entre professor e aluno lembra para Santo Agostinho a má doutrina da reminiscência em Platão. Ademais, ele desconhece que nosso intelecto é capaz por si de alcançar verdades. E diz que, em verdade, qualquer verdade que alcancemos nos é possível pela luz direta que Cristo projeta em nós, em nossa alma. Isto é um equívoco grande que será superado, corrigido, etc., por Santo Tomás de Aquino. Mas, ao mesmo tempo, que profundidades impressionantes chegou ele no mesmo campo da filosofia, por exemplo, ao tratar a questão do mal. Tive a oportunidade, a honra de traduzir seu livro De Natura Boni. Saiu pela editora Sétimo Selo, da natureza do bem, sobre a natureza do bem, e ali ele já inaugura algo que Santo Tomás desenvolverá impressionantemente em sua questão disputada de malo, sobre o mal. É que o mal não é algo, mas a ausência de algo, mas a ausência de um bem. E isto é o começo dessa doutrina que florescerá, germinará perfeitamente no De Malo de Santo Tomás. Mas mais que isso, o mesmo Santo Tomás será caudatário de Santo Agostinho em vários outros pontos estritamente teológicos sagrados. Cito dois: a Santíssima Trindade e o Tratado da Predestinação. E a Graça e o Tratado da Graça. O Tratado da Graça e da Predestinação são intimamente correlatos. O da Santíssima Trindade, como dizia Agostinho, é o ponto mais difícil da teologia e aquele em que mais facilmente escorregamos e incorremos em erro. No entanto, descoberto algo correto com respeito à Santíssima Trindade, nosso gáudio é imenso, é o que nos dá maior alegria. Mas é um terreno perigosíssimo e impressiona-me como alguns jovens sem treinamento teológico ousam falar da Santíssima Trindade em alguns artigos e tal, de Facebook ou de blogs e sites. É uma temeridade, hein? É uma temeridade. Não podemos senão repetir Santo Tomás de Aquino, né? Não temos luzes nem altura para contrariá-lo. Bom, mas o fato é que o mesmo Santo Tomás de Aquino será caudatário da doutrina da Santíssima Trindade, do Tratado da Graça, do Tratado da Predestinação, esse complexíssimo tratado, o que mais mexe com nossa sensibilidade, né? Com o nosso porquê, se refere à nossa salvação. Pois bem, aí brilha o gênio de Agostinho, Mas, sem dúvida alguma, ainda nessas alturas alcançadas, quanto a estas alturas alcançadas por Agostinho, por Santo Agostinho, Santo Tomás supera-o de maneira impressionante.
Aquilo que já era belo sobre a Santíssima Trindade, que já era profundo, que já era de grande profundidade em Agostinho, torna-se em Santo Tomás perfeito. O que é a Santíssima Trindade? São relações intradivinas hipostasiadas, pessoalizadas, personalizadas. Isso são as três pessoas. São hipóstases divinas, são relações intradivinas personalizadas. Vejam a complexidade deste assunto. Santo Tomás o elevará a píncaros, a alturas impressionantes. Quanto ao Tratado da Predestinação, complexo, difícil, mexe, deixa-nos, de certa maneira, nervosos, mas pode extrair-se de Santo Tomás uma frase definitiva. Nós, quando amamos alguém, amamos esse alguém porque ele é bom. Deus, ao contrário, faz bons àqueles que ele ama. Este é o núcleo do Tratado da Predestinação de Santo Tomás, está incerto na primeira parte da Suma Teológica. A primeira parte da Suma Teológica, ela é antes de preâmbulos da fé, ela é antes metafísica, mas o Tratado da Predestinação tem um pezinho no preâmbulo da fé, mas já é mais estritamente teológico sagrado. Pois bem, então, o Tratado da Graça em Santo Tomás, ele o remata, ele o deixa sem nada que completar, sem nada que preencher. Mas, diferentemente de Agostinho, repita-se, é Santo Tomás quem define perfeitamente a teologia sagrada, quem lhe dá o estatuto cabal de ciência, quem lhe dá o sujeito de maneira perfeita e irretocável. Pois bem, uma última consideração com respeito à teologia sagrada. Muitos alunos meus, muitos jovens que vejo, ousam mergulhar na teologia sagrada sem passar por essa longa escada, sem galgar estes muitos degraus que viemos galgando a título de exemplificação desde a primeira aula de nosso curso. Creem impossível mergulhar na Suma Teológica ou na Suma contra os Gentios sem galgar esses degraus, sem ter a pachorra, a paciência de estudar a lógica, as suas partes subjetivas, a física, sem estudar a lógica, suas partes potenciais, a física, suas partes subjetivas, depois a ética, a política, a econômica, depois a matemática, depois a metafísica, ousam fazê-lo, né? Como se fora fácil, não é. A teologia sagrada, ela de si, como diz Santo Tomás, não necessitaria da filosofia. Mas o que necessita da filosofia é nosso débil intelecto. Sem a filosofia, sem as noções, sem os conceitos, sem as conclusões, sem as ciências filosóficas alcançáveis por nossa razão, não conseguiríamos raciocinar, não conseguiríamos ter uma perfeita ciência teológica sagrada, não por deficiência da ciência teológica sagrada, senão que por debilidade do nosso intelecto, que tem dificuldade em manter-se até na fé sem certo suporte filosófico racional. Pois bem, é um equívoco. Alguns, ao toparem eu cometi esse equívoco, não o vejam como uma crítica extrínseca. Eu mesmo, por muito tempo, cometi este equívoco. E, ao ler a Suma Teológica, esbarrava como num muro intransponível. Era um umbral que eu não conseguia ultrapassar, porque não tinha o treino filosófico necessário, longo, fastidioso, né? E aqueles que, por alguma facilidade superior, natural, conseguem adentrar este muro, conseguem ultrapassar este muro, ainda assim correm imensos riscos, todos, de incorrer em erros muito graves no âmbito da própria teologia sagrada. Por isso, como disse ao início do curso, a nossa marcha para a sabedoria, ou seja, para a teologia sagrada, é como uma árvore. Tem raízes, tem tronco, tem galhos, tem folhas, tem flores e tem frutos. Naturalmente, diferente de uma árvore,
não tem limites para crescer, porque quanto mais conhecimento possamos agregar-lhe, melhor. Mas é preciso que esse crescimento constante se dê sobre raízes firmes.